Mateus 1:1 e 6 a 17. Jeová o declarou seu filho. Salmo 2:7. Mateus 3:17. Não creram nele. Isaías 53:1. João 12:37 e 31. Entrada em Jerusalém montado num jumento. Zacarias 9:9. Mateus 21:1 a 9. Traído por um associado íntimo. Salmo 41:9. João 13:18 e 21 a 30. Traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11:12. Mateus 26:14 a 16. Calado diante dos acusadores. Isaías 53:7. Mateus 27:11 a 14. Lançada sorte sobre sua roupa. Salmo 22:18. Mateus 27:35. Zombaram dele quando na estaca. Salmo 22:7 e 8. Mateus 27:39 a 43. Nenhum osso seu foi quebrado. Salmo 34:20. João 19:33 e 36. Sepultado com os ricos. Isaías 53:9. Mateus 27:57 a 60. Ressuscitado antes de sofrer decomposição. Salmo 16:10. Atos 2:24 e 27. Exaltado à direita de Deus. Salmo 110:1. Atos 7:56. A verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As pessoas que acreditam no ensino da Trindade dizem que Deus consiste em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Alega-se que essas 3 pessoas são iguais, todo-poderosas e não tiveram princípio. Portanto, de acordo com a doutrina da Trindade, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas mesmo assim há um só Deus. Muitos que acreditam na Trindade admitem que não sabem explicar esse ensino. Ainda assim, talvez achem que se trata de um ensino bíblico. Vale notar que a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Mas será que a Bíblia contém a ideia de uma Trindade? Para responder a essa pergunta, vejamos um texto que os defensores dessa doutrina citam com frequência. O Verbo era Deus. João 1:1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versão Almeida. Mais adiante no mesmo capítulo, o apóstolo João mostra claramente que o Verbo, a palavra, é Jesus. No entanto, visto que o Verbo é chamado de Deus, alguns concluem que o Filho e o Pai têm de ser parte do mesmo Deus. Tenha em mente que essa parte da Bíblia foi escrita originalmente em grego. Mais tarde, tradutores verteram o texto grego para outros idiomas. Muitos tradutores da Bíblia, porém, não usaram a frase "o Verbo era Deus". Por que não? Com base no seu conhecimento do grego bíblico, esses tradutores concluíram que a frase "o Verbo era Deus" devia ser traduzida de modo diferente. Como? Veja alguns exemplos. O Logos ou o Verbo era divino. A New Translation of the Bible. O Verbo era um Deus. The New Testament in an Improved Version. O Verbo estava com Deus e era da mesma natureza que ele. The Translator's New Testament. De acordo com essas traduções, o Verbo não é o próprio Deus. Em vez disso, devido à sua elevada posição entre as criaturas de Jeová, o Verbo, ou a palavra, é chamado de um Deus. O termo Deus aqui significa poderoso. Obtenha mais fatos. A maioria das pessoas não conhece o grego bíblico. Como então você pode saber o que o apóstolo João realmente queria dizer? Pense neste exemplo. Um professor explica um assunto aos seus alunos. No final, os alunos entendem a explicação de maneiras diferentes. Como podem resolver o assunto? Talvez pedindo mais informações ao professor. Sem dúvida, aprender fatos adicionais os ajudará a entender melhor o assunto. De modo similar, para entender o sentido de João 1:1, você pode encontrar no Evangelho de João mais informações sobre a posição de Jesus.
Aprender fatos adicionais sobre esse assunto o ajudará a chegar à conclusão certa. Por exemplo, veja o que João escreveu no capítulo 1, versículo 18. Nenhum homem jamais viu a Deus, o Todo-Poderoso. No entanto, humanos viram Jesus, o Filho, pois João diz: o Verbo, Jesus, se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. João 1,14, Almeida. Como, então, o Filho poderia ser parte do Deus Todo-Poderoso? João disse também que o Verbo estava em Deus. Mas como pode uma pessoa estar com alguém e ao mesmo tempo ser essa pessoa? Além do mais, conforme registrado em João 17,3, Jesus faz uma clara distinção entre ele e seu Pai Celestial. Ele chama seu Pai de único Deus verdadeiro. E, quase no fim de seu evangelho, João resume o assunto dizendo: estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20:31. Note que Jesus não é chamado de Deus, mas sim de Filho de Deus. Essas informações adicionais fornecidas no Evangelho de João mostram como João 1:1 deve ser entendido. Jesus, a palavra, é um Deus no sentido de que ele tem uma alta posição, mas não é o mesmo que o Deus Todo-Poderoso. Confirme os fatos. Pense de novo no exemplo do professor e dos alunos. Digamos que alguns alunos ainda tenham dúvidas, mesmo depois da explicação adicional do professor. O que poderiam fazer? Poderiam recorrer a outro professor em busca de mais informações sobre o mesmo assunto. Se o segundo professor confirmasse a explicação do primeiro, as dúvidas da maioria dos alunos talvez fossem sanadas. Da mesma forma, se você não tiver certeza sobre o que o escritor bíblico João realmente queria dizer a respeito da relação entre Jesus e o Deus Todo-Poderoso, poderá recorrer a outro escritor bíblico em busca de mais informações. Veja o que foi escrito por Mateus, por exemplo. A respeito do fim do atual sistema mundial, ele citou as palavras de Jesus: a respeito daquele dia e daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas somente o Pai. Mateus 24:36. De que modo essas palavras confirmam que Jesus não é o Deus Todo-Poderoso? Jesus disse que o Pai sabia mais do que o Filho. Se Jesus fosse parte do Deus Todo-Poderoso, no entanto, ele conheceria os mesmos fatos que o Pai. Portanto, o Filho e o Pai não podem ser iguais. Ainda assim, alguns dirão: Jesus tinha duas naturezas. Aqui ele falava como humano. Mas, mesmo que isso fosse assim, que dizer do Espírito Santo? Se o Espírito Santo e o Pai são parte do mesmo Deus, por que Jesus não disse que o Espírito Santo sabia o que o Pai sabia? Ao continuar seu estudo da Bíblia, você conhecerá muitos mais textos bíblicos que se aplicam a esse assunto. Eles confirmam a verdade a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração? A cruz é amada e respeitada por milhões de pessoas. A The Encyclopedia Britannica chama a cruz de principal símbolo da religião cristã. Mas os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração. Por que não? Uma razão importante é que Jesus Cristo não morreu numa cruz. A palavra grega em geral traduzida cruz é stauros. Significa basicamente poste ou estacas. A Bíblia Companheira, em inglês, diz: stauros jamais significa duas peças de madeira transversais em qualquer ângulo. Não há nada no grego do Novo Testamento que sequer sugira duas peças de madeira. Em vários textos, os escritores bíblicos usam outra palavra para referir-se ao instrumento usado para executar Jesus. É a palavra grega xilon. Essa palavra significa simplesmente madeiro, ou pedaço de pau, porrete ou árvore. Explicando por que uma simples estaca era usada para execuções, o livro A Cruz e a Crucificação, em inglês, de Herman Fulda, diz: nem sempre havia árvores disponíveis nos locais escolhidos para execução pública. De modo que um simples poste era fincado no chão. Nele, os criminosos eram amarrados ou pregados com as mãos para cima,
muitas vezes também com os pés amarrados ou pregados. A prova mais convincente, porém, vem da palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz: Cristo nos comprou, livrando-nos da maldição da lei, por se tornar maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito é todo aquele pendurado num madeiro, numa árvore. Versão Rei Jaime em inglês. Gálatas 3:13. Aqui Paulo cita Deuteronômio 21, 22 e 23, que fala claramente de uma estaca, não de uma cruz. Visto que esses meios de execução faziam da pessoa uma maldição, não seria apropriado os cristãos terem em sua casa imagens de Cristo numa cruz. Não há evidência de que aqueles que se diziam cristãos usassem a cruz na adoração nos primeiros 300 anos após a morte de Cristo. No quarto século, porém, o imperador pagão Constantino converteu-se ao cristianismo apóstata e promoveu a cruz como símbolo deste. Qualquer que tenha sido a motivação de Constantino, a cruz nada tinha a ver com Jesus Cristo. De fato, a cruz é de origem pagã. A New Catholic Encyclopedia admite: a cruz está presente tanto na cultura pré-cristã como na cultura não cristã. Várias outras autoridades no assunto têm ligado a cruz à adoração da natureza e aos rituais do sexo praticados pelos pagãos. Por que então foi adotado esse símbolo pagão? Pelo visto, para tornar mais fácil os pagãos aceitarem o cristianismo. No entanto, a Bíblia condena claramente qualquer devoção a um símbolo pagão. As Escrituras proíbem também toda e qualquer forma de idolatria. Com muita boa razão, portanto, os cristãos verdadeiros não usam a cruz na adoração. A Ceia do Senhor, uma celebração que honra a Deus. Os cristãos receberam a ordem de realizar a celebração da morte de Cristo. Essa celebração é também chamada de Ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, 20. Por que ela é tão significativa? Quando e como deve ser celebrada? Jesus Cristo instituiu essa celebração na noite da Páscoa judaica de 33 era comum. A Páscoa era comemorada apenas uma vez por ano, no 14º dia do mês judaico de Nisan. Para calcularem essa data, os judeus evidentemente esperavam pelo equinócio da primavera. Esse é o dia em que há cerca de 12 horas de claridade e 12 de escuridão. A primeira lua nova observável mais perto do equinócio da primavera marcava o primeiro dia de Nisan. A Páscoa começava 13 dias depois. Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos, dispensou Judas Iscariotes e em seguida instituiu a Ceia do Senhor. Essa ceia substituiu a Páscoa judaica e, portanto, deve ser celebrada apenas uma vez por ano. O Evangelho de Mateus relata: Jesus pegou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: peguem, comam, isto representa o meu corpo. E pegando um cálice, ele deu graças e o deu a eles, dizendo: bebam dele, todos vocês, pois isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos, para o perdão de pecados. Mateus 26, 26 a 28. Alguns acreditam que o pão se tenha tornado literalmente a carne de Jesus e o vinho, o sangue. No entanto, o corpo físico de Jesus ainda estava intacto quando ele ofereceu esse pão. Será que os apóstolos comeram realmente a carne literal de Jesus e beberam seu sangue? Não, pois isso seria canibalismo e uma violação da lei de Deus. De acordo com Lucas 22, 20, Jesus disse: este cálice representa o novo pacto com base no meu sangue, que será derramado em seu benefício. Será que aquele copo se tornou literalmente o novo pacto? Isso seria impossível, visto que um pacto é um acordo, não algo tangível. Assim, tanto o pão como o vinho são apenas símbolos. O pão simboliza o corpo perfeito de Jesus. Ele usou um pão que havia sobrado da ceia da Páscoa. Esse pão era feito sem fermento ou levedura. A Bíblia muitas vezes usa o